Pessoal, aqui nesse vídeo nós vamos tratar de dois assuntos extremamente urgentes e importantes, tá? Uma matéria do portal de notícias Metrópolis divulgou um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira em que ele diz o seguinte: prendam o Bolsonaro e o Brasil vai parar. Eu vou trazer essa informação urgentíssima do que se trata, eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo. Uma outra informação também divulgada pelo portal de notícias Metrópolis cita um contragolpe, tá? Fala de um contragolpe, inclusive Exército acabou de ser avisado, e envolve o Alexandre de Moraes, ministro do STF, gente, tá? É uma bomba que eu vou explicar aqui também em todos os detalhes e destaques. Essa informação foi divulgada aqui há poucos instantes pelo portal de notícias Metrópolis, tá? Contragolpe, tá? Aviso ao Exército, envolve Alexandre de Moraes, ministro do STF. O que isso significa? Vamos falar sobre essa questão nesse vídeo. Além dessa, gente, tá? Outras várias informações. Uma informação que pegou o Brasil inteiro de surpresa, tá? Que foi uma bomba que foi divulgada também há poucos instantes. Só por favor, antes de trazer aqui todas as informações, quero convidar você que está do outro lado assistindo a se inscrever aqui no nosso canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que até hoje tá sempre acompanhando, tá sempre assistindo os vídeos aqui, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Então eu convido você, para você se inscrever aqui, é totalmente gratuito, você não paga nada para estar inscrito aqui e é automático. É só você olhar aqui embaixo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar em cima, clicou automaticamente e gratuitamente você já estará inscrito aqui no nosso canal e pode ter certeza que aqui você vai ser muito, mas muito bem-vindo, gente, tá? Vamos lá, pessoal, dando início aqui às informações, logo de cara eu vou trazer para vocês o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Com relação ao indiciamento de Bolsonaro e STF. Gente, a coisa é muito, mas muito mais grave do que a gente imagina, tá? Em um determinado momento, a justiça brasileira prendeu o Lula da Silva. Porém, gente, naquele momento, o STF estava junto com o Lula da Silva. Agora o Bolsonaro acaba de ser indiciado e o STF está junto, ao lado de Bolsonaro? Gente, acompanhe esse vídeo que vocês vão entender o quão grave é a situação. Só assista que vocês vão entender. O Supremo Tribunal Federal é o grande adversário político do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Isso dá outra dimensão. No caso do Lula, era um juiz federal de primeira instância lá de Curitiba. E o Lula foi preso e ele foi retirado da prisão justamente, se nós fizermos uma leitura política, porque ele era o único capaz justamente de derrotar o Bolsonaro nas urnas, que é o que acabou acontecendo. Essa é uma leitura, não tô nem comprando essa tese, mas é uma tese que circula, né? É uma tese viável e legítima também. Qualquer coisa pode circular. Sim, só que é diferente. Quer dizer que ele foi libertado para derrotar o Bolsonaro, foi isso? Sim, eu estou dizendo que essa tese é uma tese que... Né? É uma tese que até a Janaína Pascoal já falou sobre isso, né? De que o STF só liberou, só soltou o Lula da Silva porque ele era o único capaz de derrotar Jair Messias Bolsonaro. Então não é só esse jornalista, esse colunista aqui, comentarista político que tem essa opinião, né? A grande maioria dos juristas, né, de comentaristas políticos também tem essa mesma opinião. O STF só libertou o Lula da Silva porque ele era o único capaz de derrotar, que tinha algumas chances de derrotar Jair Messias Bolsonaro nas urnas. A própria Janaína Pascoal já tinha dito isso aqui há algum tempo atrás. Aí tem aqui o outro jornalista que está aqui tentando discordar, mas essa é a realidade dos fatos. E a situação é pior ainda, só acompanhe. Né? E ela é legítima também, é uma tese legítima. Não, ela é uma tese. Porque o mesmo judiciário, professor, que colocou o Lula na cadeia, tirou ele da cadeia, 4 anos depois. Num contexto político de um presidente da República que tinha o Supremo Tribunal Federal como adversário político. E num contexto político de uma operação como a Lava Jato, que começava a avançar, inclusive, em cortes superiores. Então tem todo um contexto político ali muito forte. Eu acho que a grande questão desse julgamento do Bolsonaro é até que ponto ele vai ser político, ele vai ser técnico.
Porque, pelo menos, a percepção que a gente tem é que ele já está condenado, ele já está preso. E é uma situação diferente da do Lula. Eu acho que é incomparável a situação do Bolsonaro com a situação do Lula. A questão aqui, gente, é muito mais grave do que a gente imagina, porque se vocês prestarem atenção na fala desse jornalista aqui, ele tem toda a razão, tá? Assim como ele, Janaína Pascoal, tem razão. Porque, assim, você que tá do outro lado me assistindo, você acha que o julgamento do STF com relação ao Bolsonaro vai ser um julgamento técnico ou vai ser um julgamento político? Porque, assim, o caso do Bolsonaro é completamente diferente do caso do Lula. Por quê? O Lula, ele tinha como grande inimigo um juiz de uma vara de Curitiba. É totalmente diferente, porque ele tinha o STF ao lado do Lula da Silva, porque a grande maioria dos ministros do STF foram colocados lá pelo próprio Lula. Então, o Lula tinha o apoio do próprio STF, tanto é que o STF libertou, né, devolveu até a elegibilidade do Lula para que ele voltasse, não só tirou ele da cadeia, mas, né, devolveu a ele a elegibilidade que ele precisava para se tornar presidente da República. Então, o STF, né, foi o fator definitivo na questão do Lula, foi decisivo. Agora, o caso do Bolsonaro é completamente diferente. O Bolsonaro não tem como inimigo um juizinho, um juiz de Curitiba ou de qualquer outra vara, não tem. O problema do Bolsonaro é que o grande inimigo dele é exatamente este STF, que num passado não tão distante salvou o Lula da Silva, não só tirando ele da cadeia, mas voltando ele para tornando para ele a elegibilidade para que ele se tornasse presidente da República. No caso do Bolsonaro é muito mais grave do que a gente imagina. Por quê? A gente pode esperar no julgamento técnico desse STF? Vocês acham que vai ter um julgamento técnico ou um julgamento político? Vocês podem colocar aqui embaixo a opinião de vocês. Eu tenho a minha opinião, quero ver a opinião de vocês. Agora, dá para comparar uma situação do Bolsonaro com a do Lula? Não dá, gente. Ela é completamente diferente, porque o Lula tinha o STF, né? A gente sabe, né? No contexto de toda a situação. E o caso do Bolsonaro? Ele tem como inimigo o STF, gente, tá? Isso aí é só vocês pegarem as últimas informações. Então, gente, assim, tem muita coisa que a gente pensa, mas a gente não pode falar, lamentavelmente. Mas, para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu sei que muitos de vocês que estão do outro lado entendeu exatamente o que esse jornalista aqui quis dizer, e outros colunistas ali não tem medo da situação, né, gente? Porque realmente tá muito escancarada essa questão de STF perseguindo o Bolsonaro, perseguindo aliados de Bolsonaro. Tá muito escancarado isso. E o Lula da Silva fez coisas muito, mas muito piores, assim, anos-luz na frente. E ele não sofreu essa perseguição que tá sofrendo agora Jair Messias Bolsonaro. Deu pra captar? Deu pra pegar o código, gente, tá? Agora, a próxima informação que eu vou trazer aqui pra vocês, doutor Sebastião Coelho. Gente, ele acabou de publicar esse vídeo aqui e o doutor Sebastião Coelho acaba de fazer uma denúncia gravíssima, assim, ao extremo. Vocês vão ficar de queixo caído com a bomba que ele acabou de revelar aqui nesse vídeo. Só assistam, gente. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Nicolas, né? Disse que o Brasil vai parar se prender Bolsonaro, né? Tem uma matéria do Metrópolis falando em contragolpe, né? Aviso ao Exército, envolvendo Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações para vocês, mas assista esse vídeo aqui, que vocês precisam entender o que está acontecendo. Eu quero dizer que é ridícula a representação feita por um procurador junto ao Tribunal de Contas da União para o bloqueio dos salários dos militares indiciados naquele processo da, aspas, tentativa de golpe, e também o bloqueio e indisponibilidade dos bens destes, do presidente Bolsonaro e do meu cliente Felipe Martins. Quem estudou direito e minimamente o aplica de boa fé, sabe que o indiciamento de alguma pessoa em um inquérito nada mais é do que o pensamento da autoridade policial. Esse inquérito ainda vai ser analisado pelo Ministério Público, que pode pedir novas diligências, apresentar denúncias ou pedir o arquivamento. O procurador faz esse pedido sem conhecer as provas. Tanto ele não conhece que ele cita matéria de jornal e pede ao Supremo Tribunal Federal
que faça o compartilhamento do relatório. Olha, pessoal, eu acho muito triste ver um órgão de Estado, um representante do Estado, agir como se fosse um representante de governo. Fazer uma afirmação dessa sem ter conhecimento das provas é como se você chegasse no local de acidente, visse os veículos acidentados e desse uma conclusão da dinâmica do acidente sem ter visto uma imagem de como ocorreu esse acidente ou ter ouvido as testemunhas. Esse cerco por órgãos de Estado aos militares das Forças Armadas, ao presidente Bolsonaro e ao seu entorno, sem apresentação de provas, não está correto. Isso não traz pacificação para o nosso país. Eu gostaria de pedir senso de responsabilidade a todas as pessoas e tranquilizar a todos os envolvidos no pedido de que, embora nós estejamos num regime de exceção jurídica, esse pedido não tem a menor possibilidade de prosperar. Como eu disse no início, volto a afirmar, essa representação é ridícula. É isso aí, né, gente? Tá? São tantas aberrações jurídicas que vêm acontecendo que se pega o ex-desembargador de surpresa, imagine nós, né? Porque ele é uma pessoa do direito, né? Sim, completamente à parte de tudo. Agora, a gente fica impressionado com tudo isso que está acontecendo à torta e à direita. E o que eu fico mais impressionada é com a falta de ação, com a inação de alguns ministros do STF que estão assistindo tudo isso de camarote, principalmente aqueles que foram indicados pelo próprio Bolsonaro, tá? O André Mendonça, o Nunes Marques, estão ali assistindo todas essas aberrações jurídicas acontecendo sem fazer absolutamente nada, que no meu ponto de vista é uma vergonha para a direita no Brasil. Agora, antes de trazer aqui, gente, a matéria do portal de notícias Metrópolis, né, divulgou um vídeo do Nicolas Ferreira dizendo que o Brasil vai parar se prenderem Jair Messias Bolsonaro. Antes, deixa eu trazer aqui essa informação que também foi divulgada pelo portal de notícias Metrópolis. Vejam só isso aqui, gente, tá? Segundo aqui a matéria, divulgada pelo colunista Paulo Capelli, ó, contra-golpe. Moraes avisa ao Exército que vai decidir sobre visitas. As visitas aos 5 militares presos na operação contra-golpe, suspeitos de planejar acabar com a vida dos presidentes Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, deverão ser autorizadas pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tá? Afirmou o comandante do Exército General Tomás Ribeiro Paiva sobre a determinação. No ofício, Moraes avisa que os únicos que não dependerão de autorização prévia são os advogados constituídos pelos militares, que estão detidos em batalhões do Exército no Rio de Janeiro e Brasília. Senhor comandante, foi proferida a decisão dos autos sigilosos em epígrafe, né? Para imediato cumprimento nos seguintes termos, tá? Determine a razão da proibição constante da decisão proferida em 17 de 2024, que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas por este relator, exceto os advogados com procuração nos autos, que deverão obedecer às normas regulamentares do batalhão onde os presos se encontram recolhidos. A conduta de Moraes no caso dos presos da operação contra-golpe difere da adotada em relação ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, preso em maio de 2023, no âmbito do inquérito que apura a fraude em cartões de vacinação. O militar recebeu pelo menos 73 visitas em menos de 20 dias nesse período. Cid já estava detido no batalhão da Polícia do Exército em Brasília. Gente. Então tá aqui. Para receber visitas, precisa-se da autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Essa informação foi publicada hoje no portal de notícias Metrópolis. E uma outra informação que o Metrópolis também divulgou, que eu decidi trazer aqui para todos vocês, é essa aqui. Eles publicaram um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira dizendo a seguinte frase: vocês querem a prisão de Bolsonaro? Prendam Bolsonaro e o Brasil vai parar. É mais ou menos isso, tá? Aqui, ó, o deputado federal Nicolas Ferreira afirmou nessa semana durante a sessão na Câmara dos Deputados que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
pararia o Brasil. Vossas Excelências desejam a prisão de Bolsonaro? Prendam o Bolsonaro e vejam, o Brasil vai parar, disse o deputado. A fala de Nicolas Ferreira acontece dias após o indiciamento do ex-presidente e mais 36 pessoas pela Polícia Federal, além do ex-presidente, entre os indicados por envolvimento na idealização do plano. Aquele plano, né, gente, que, pelo amor de Deus, esdrúxulo, tá? Tá aqui o vídeo do Nicolas Ferreira, vejam só. Vossas Excelências desejam a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam o Bolsonaro. Prendam o Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Vossas Excelências. Pessoal, tá aqui o vídeo que foi divulgado pelo portal de notícias Metrópolis. Assim, eu só tenho assim um pouquinho de dúvidas, porque assim, essa fala que foi divulgada hoje é muito parecida com uma fala do Nicolas Ferreira há algumas semanas atrás, tá? Então eu não sei se esse vídeo agora aqui realmente é recente, é dessa semana, após o indiciamento do Bolsonaro, porque essa mesma fala que o Nicolas Ferreira fez aqui nesse vídeo é uma mesma fala que ele disse há algumas semanas em plenário na Câmara dos Deputados, algumas semanas atrás. Mas o que ele disse, se disse isso aqui lá atrás, né, vale para agora, né? Porque segundo o Nicolas Ferreira, o Brasil vai parar. O Brasil vai parar se prenderem Jair Messias Bolsonaro, tá? E você que tá do outro lado, vocês acham que uma prisão do Bolsonaro causaria o caos em todo o Brasil? O Brasil pararia por prisão de Jair Messias Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Agora, gente, que traria um impacto gigantesco na política brasileira, eu acho que isso aconteceria, gente, tá? Agora, o Brasil vai parar por causa da prisão do Bolsonaro? Talvez não aconteça isso. Pode ser que aconteça? Pode ser que sim. Pode ser que não aconteça, mas vai ser um estrago muito, muito grande, gente, tá? Na política brasileira, se realmente Jair Messias Bolsonaro for preso, porque, ao que tudo indica, essas provas que estão sendo expostas, né, pela Polícia Federal, algumas coisas que